Radiofobia apresenta Acepipes e Beery Nights. Começando mais um episódio do seu Acepipes e Beery Nights. Eu sou Léo Lopes aqui diretamente da Radiofobia Podcast Network, mas nós não estamos hoje presencialmente na Radiofobia Podcast Network, porque geralmente eu estou no meu estúdio e lá do meu estúdio eu vou conectando com as pessoas através das interwebs pra gente fazer os nossos programas. Hoje não, hoje nós estamos aqui numa gravação que ela reproduz o que esse programa realmente deveria ter sido desde o primeiro episódio, que é o quê? Eu sentado num local, não vou falar boteco, porque isso aqui tá longe de ser um boteco, é um restaurante do mais alto garbo e elegância, na cidade de São José dos Campos, e eu estou aqui diretamente da Osteria Itália, que foi citada já recentemente em episódio, acho que quando a gente falou sobre o Bolovo com meu amigo Marcelo Bassoli, que eu falei assim, olha, tem um amigo meu, Rafa, que é chefe lá da Osteria Itália, que me ensinou os segredos do ovo com geminha mole, que ele faz lá no seu Raviolone d'Oro. E aí nós estamos agora hoje diretamente da mesa aqui da Piazza Risorgimento da Osteria Itália em São José dos Campos, com ele, meu amigo Rafa Cooking, Rafael Oliveira. Cara, que delícia ter você aqui. Obrigado, Léo, um prazer. Cara, que delícia. E você já tinha falado, porra, Léo, vamos gravar de Negroni. Eu já tinha falado de Negroni com o Mussum Alive. E aí a gente falou, cara, vamos falar do quê? Vamos falar de Campari, porque Campari é muito versátil. Estamos numa casa italiana. Exato. Então vamos falar sobre um dos queridinhos dos Beatles italianos. Exatamente. E assim, quem me conhece já de longa data da Radiofobia sabe que eu sou o tiozão do Camparão, né? E assim, o Rafa, entre mim e esse garoto, esse profissional, o cara tem 28 anos de idade, mas não é nada, são 22 anos de diferença. E eu falei pra ele, querido, Campari, apreciar Campari não é uma questão de idade, é uma questão de estado de espírito. E eu citei que Campari é atemporal, porque pode passar o tempo que for, ele continua sendo moderno. Exatamente. E junto com o Rafa, a gente tem o sócio dele aqui na Osteria Itália. Eu chamo ele de Teuzinho porque eu posso. Ou Mateuzinho também. Mateuzinho, mas Rochinha. É querido Mateus Rocha. Fala aí, Mateuzinho. Chame do que quiser. Come Suzy, né? Come Suzy, mas cola aqui, né? Prazer, Léo. Prazer ter você aqui também. Obrigado por receber. Eu aqui, tô aqui, ó, pra você saber, a gente vai ter nesse episódio vídeos de bastidores que estão sendo feitos pela minha querida Nath Nogueira, a dona da porra toda, que tá aqui fazendo a filmagem. Temos aqui também nosso amigo Alexandre Caetano, que tá aqui. Fala aí com a galera. Fala aí, E aí, galera, tudo bem? Alexandre Caetano, em breve com seu podcast também. Cobrem, hein, Alexandre Não Caetano. vamos dar muitos spoilers, mas Não além vamos. de grande amigo da casa, sommelier de cerveja e de vinhos, o Caetano é um grande querido. Exato. Inclusive, se você vier aqui na Osteria Itália e pedir vinho de taça, esse vinho é fornecido por La Tulipe, que é a La Tulipe Wine, que é a casa de vinhos do meu amigo Alexandre Caetano, que oferece essas bags, que inclusive lá em casa nunca faltam essas bags de, que é? De Riesling? Um corte de Riesling com Chardonnay. Riesling com Chardonnay, que é o branco, e eu gosto da bag de Cabernet Sauvignon também, totalmente fenomenal. Mas a gente tá aqui no Acepipes e Beery Nights porque você sabe que é o verdadeiro podcast de boteco, e hoje não é, desculpa boteco, hoje nós estamos num que é o melhor restaurante italiano do Vale do Paraíba. Obrigado, Léo, obrigado. Sem dúvida nenhuma, um local que me foi apresentado pela Nath quando nós começamos o nosso relacionamento há 5 anos. A Nath já frequentava aqui. Foi aqui que eu conheci meu querido mestre Fernando Basile, que por acaso é seu tio. O nosso mestre, o nosso guru espiritual. Seu tio e sua tia, Fernando e Rita, que tocaram essa osteria aqui. Vai fazer 10 anos? Vamos fazer 10 anos e convidamos o Léo para fazer essa festa. Serei o host dessa brincadeira, dessa alegria. O Fernando, ele é muito mais do que um grande querido, né? Ele é um guru de bebidas e destilados.
E é uma honra poder tocar a Osteria hoje e receber os amigos em casa. Eu lembro que numa época, o Fernando chegou a fechar a Osteria por um período em 2023, né? E depois você reabriu a Osteria. Mas quando ele fechou, a Rita, sua tia, ela era chefe e você chegou a ser sous-chefe dela. Eu fui subchefe aqui na Osteria por 7 anos. 7 anos. Tempo, hein? Eu comecei na cozinha muito cedo, desde os meus 18 anos, e tive a oportunidade de estudar com o Laurent Soadot. Me formei numa escola de cozinha francesa e trabalhar com a minha tia, pra mim, era uma alegria muito grande. E com o fechamento da Osteria, a passagem de subchefe para chefe é um orgulho pra mim poder estar hoje aqui junto com o Matheus, meu sócio, que além de meu sócio também é um irmão. Sim. A gente é muito grato por tudo que a gente toca aqui no legado da Osteria Itália. Eu lembro que quando o Fernando anunciou... Por que eu falo porque eu sabia? Porque eu e a Nath, a gente frequentava muito aqui, né? Porque apesar de... Inclusive você veio nos últimos jantares da Osteria. Nos últimos... A Nath veio no último dia. No último dia, a Nath sozinha, veio. porque eu não pude estar aqui nesse fim de semana. Ela esteve aqui no último dia da Osteria. Mas a gente frequentava, toda vez que eu vinha para São José, pelo menos um almoço ou jantar era aqui na Osteria. E aí eu lembro que o Fernando foi um dos responsáveis por eu conquistar a minha querida Natália, porque eu ficava tendo altos papos de vinho com ele. E ela chegava depois na hora de ir embora e falava, caralho, você entende mesmo de vinho, hein? E mal sabia ela que o Fernando tava me ajudando demais ali. E foi aqui que você começou a tomar Marsala também, como você me disse. Marsala, a primeira vez que eu tomei Marsala foi aqui na Osteria por uma indicação do Fernando, inclusive eu lembro que eu já citei, acho que não citei no AC Pips aqui ainda, o meu hábito de no final de uma refeição tomar um café e um licor veio de um sensei brasileiro que é descendente de italianos, Laércio Campagnolo, que na época do Japão eu fui pro Sri Lanka e ele era o responsável pelo Sri Lanka. E aí ele ia pra lá uma vez por mês e tal. Quando ele ia, ele ficava no Colombo Hilton, hospedado. E eu não ficava, obviamente, né? E aí eu ia lá com ele e tal, e eu tomava as refeições. E eu lembro que no final de cada refeição ele pedia um café expresso e uma dose de Tia Maria. Tia Maria. Tia Maria, que é um autêntico licor italiano de café, né? A gente tem o Kahlua, que é muito conhecido também aqui. E esse hábito de tomar licor com café veio do Laércio Sensei, que é filho de italianos. Apesar dele ter nacionalidade japonesa, ele casou com uma japonesa, tem um nome japonês e tudo mais, é uma tradição italiana. E aí todo restaurante italiano, via de regra, a gente tem isso no cardápio, né? Tem lá uma sobremesa e tem as opções de licor. E quando eu comecei a frequentar aqui, eu perguntei também pro Fernando quais eram as opções. E aí ele me apresentou Marsala. E eu não tinha tomado ainda Marsala, que é um destilado da uva, né? Exatamente. É um vinho fortificado. E eu não tinha tomado ainda. E eu lembro que na época eu lembro demais esse primeiro dia, porque como bom cachaceiro, a primeiro goró a gente nunca esquece, né? O dia que eu tomei esse Marsala, eu fui harmonizando uma sobremesa com o gelato de cappuccino da sua tia, a Rita, que fazia o gelato de cappuccino. Que faz artesanalmente até hoje pra nós e é feito numa máquina italiana. Então, assim, é um verdadeiro gelato. Por que é um gelato? Porque ele tem adição de ar. Ele é aerado. Caraca. É diferente de um sorvete normal. E realmente, aqui na Osteria você encontra licores. A gente tem aqui também o café corretto. Café corretto. Que é o café com grappa, que é muito legal também, bem comum na Itália. Já tomei também, eu sou suspeito pra falar. Grappa sim é um destilado de uva. Grappa, né? A grappa é um destilado de uva. A grappa que é interessante, a gente já gravou num podcast anterior que eu tive do Mundo de Charuto, em breve a gente vai começar outro também, que a gente fala sobre esses destilados fortificados. Mas assim, eu não vou me transversar, como diria a nossa querida ex-presidenta, porque o assunto é longo. A gente vai falar de Campari, que estamos aqui tomando os três aqui nesse momento. Salute Campari. Salute Campari. Benvenuti a tutti. Salute, grazie. Falar de Grazie Campari, mille. Léo, é uma bebida muito versátil. autêntica de Milão, na Itália. Por isso que a bebida que mistura Campari com vermute tinto, o cinzano, é o chamado Milano Torino. Milano Torino. Porque o Campari vem de Milão e o cinzano vem de Turim, né?
Mas você escolheu o Campari para ser o nosso ACPIP, indicação do nosso podcast, o nosso ACPIP, nosso Beer Night. Eu já tô com 40 Beer Night na orelha. O nosso Beer Night hoje, recomendação do programa de hoje. A primeira pergunta que eu faço pro convidado é o seguinte: por que Campari? Por que um menino, uma criança de 28 anos de idade, Obrigado pela criança, que quase imberbe, com este bigode maravilhoso, escolhe o Campari, que é considerado bebida de tiozão? E eu sou contra isso, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Filha da puta daquele cara, como é que no seu nome dele lá? Fudeu com a imagem do Campari. Hã? O calvo do Campari, filho da puta. Eu também sou, cara. Não adianta a Nath falou assim, careca do Campari. Eu também sou careca do Campari. Mas tem um cara que recentemente veio com esse negócio aí de como é que chama? Não é macho alfa que fala? Heterotop. Né? Heterotop. Bebida de heterotop. É. E eu falei, cara, mas peraí, eu sempre gostei do Campari. Inclusive, eu procuro tomar Campari escutando sempre uma música, uma diva pop. Se tiver uma Beyoncé pra ouvir, eu ainda prefiro. Gosto. Então, assim, Campari, nós vamos desmistificar esse assunto de que Campari é bebida de heterotop. Então vamos lá, primeira coisa. Por que o Campari é considerado um bitter? E o que é um bitter? Porque a gente tem essa Boa coisa. pergunta. Bitter, em inglês, bitter é Amargo. né? Agora tem uma diferença, porque se você pega um Campari, que nem a gente tá tomando aqui agora, a gente tá tomando um Campari soda. Campari soda. Que é um Campari com gelo, Campari tônica. Campari que, com por gelo. sinal, aqui na Osteria Itália, nós chamamos de Campari di Luciano. Campari di Luciano, por quê? Inclusive, vamos citar aqui um grande amigo nosso da confraria, Luciano Lorenzo, jornalista e advogado amigo nosso, um grande querido, que veio aqui até nós e falou: Rafael, você tem uma osteria italiana, quase um bar milano, e não vai ter Campari tônica no seu restaurante? Perfeito. E assim, presenteamos Pra ele. solucionar o problema, ele nos trouxe um fardo de água tônica. É um fardo de Então, Schweppes. nada mais justo do que homenagear. E homenageamos esse grande amigo que faz parte da nossa confraria junto com o Caetaninho. E Eu não tô nessa confraria, por não. sinal, Me bota no rolê, convite irmão. ao vivo aqui no ACPIPs e Beer Night. Estamos convidando o Léo já para tá participar da certo, confraria. Porra. E eu falo aqui em primeira mão, vocês não sabem talvez, mas eu acabei de tirar minha certificação como sommelier internacional de charutos. Então eu acho que eu posso ajudar essa confraria. Vamos harmonizar de isso aí de algum jeito. Mas respondendo a sua pergunta, Léo, Campari, ele é considerado um bitter. Ele é um aperitivo. Certo. E por que também é chamado de digestivo? Tem um porquê. O nosso cérebro, quando ele toma uma bebida amarga, ele não reconhece muito bem, não entende. Então, a partir desse estudo, concluímos que o quê? Todas as bebidas amargas são consideradas digestivas. Então, certo, além de aperitivo, o Campari para digestão é muito boa. Então, assim, aqui na Osteria Itália, você procura uma refeição e às vezes você quer tomar um aperitivo. E ele cai bem como aperitivo. Sim. Mas ele também cai bem como um digestório pós-refeição. Sim. Então eu acredito que o Campari ele é uma das bebidas mais versáteis que existe. A partir de uma garrafa de Campari você cria muitas coisas. No podcast que a gente gravou sobre Negroni, lembra que você Sim. ouviu? Inclusive teria sido sua escolha original. Me desculpe, mas Leandro Tranquilo. Santos, meu irmão aí de longos anos, um pouquinho antes de você, escolheu o Negroni. A gente falou de Mestre Derivan, falamos do Rabo de Galo, que é um Sim. Negroni brasileiro, finalmente entrou no cardápio. O Rabo de Galo é uma marca da nacional. IBA, International Bartender Association. Mas assim, o Campari, ele é uma bebida extremamente versátil. E se você tiver uma garrafa de Campari no seu bar, a possibilidade, a gente falou isso, né, no episódio sobre Negroni, quem não ouviu ainda, tem um link aqui na postagem do episódio. Se você tiver uma garrafa de Campari, você tem versatilidade para já ter pelo menos 8 drinks diferentes no seu arsenal. Exatamente. Começando Léo. por um Campari com gelo. E essa vem uma coisa interessante também. Porque o Campari, se você beber ele in natura, ele tem aquele amargor. Mas se você bota ele na boca, segura uns 30 segundos e engole... Vem o doçor. Ele fica doce. Mas a linha tênue entre o amargo e o doce, na gastronomia, a gente entende que é uma linha muito tênue e muito rápida para você passar entre o doce e o amargo. E o Campari prova isso. Você toma o Campari, como você disse, natural, você tem o amargor. E você brinca com alguma coisa com ele,
e você tem uma outra percepção. Mas é interessante falar também que na composição do Campari tem mais de 60 especiarias que nós não sabemos do que tem. É uma receita secreta, É uma receita secreta que nem o Gaspari Campari, que criou isso em 1860, saberia nos dizer. Então, assim, é um misticismo em cima do Campari. E eu lembro que... falar que eu lembro é hipocrisia, porque eu tinha 10, 11 anos de idade. Mas eu já sei que nos anos 80, que foi quando o Campari foi trazido para o Brasil, houve uma campanha de marketing muito forte em cima. Era uma época diferente da época atual, onde se fazia propaganda de cigarro na TV, propaganda de bebida alcoólica livremente e tal. E a gente tinha os chamados jingles. Claro. Que eram os jingles que vendiam os produtos, né? O nosso querido, amado Charlie Harper vivia de jingles. Vivia de jingles, exatamente. E no Brasil, nos anos 80, isso virou uma moda importada dos Estados Unidos. E quando o Campari veio pra cá, que foi quando meu pai começou a tomar Campari, e eu me lembro do meu pai tomando esse líquido vermelho. E assim, não me cancelem, mas eu sou de outra geração. Eu sou de uma geração onde a gente roubava bebida escondido do pai e tomava sem que o pai sabesse que a gente estava tomando. Não deixem seus filhos fazer isso hoje, senão o conselho tutelar vai bater na porta, vai tirar a guarda da criança de você. Mas na minha época, era assim que acontecia. A minha avó fazia anisete. A gente entrava no armário da avó, roubava anisete porque dava um barato na molecada, anisete. Eu venho de uma família, Léo, que nós somos natural de Caçapava, e você citou meus tios, e meu avô era dono de bar. Certo. Chegou a ter 3 bares na cidade. E como você citou, naquela época era diferente as coisas. Sim. Tomava vermute, tomava cinzano, tomava Campari. A minha avó servia no almoço pra gente polenta com frango ou macarrão, e ela botava meio copo de vinho chapinha e meio copo de guaraná. Às vezes a criança era meio, desnutrida, não comia muito, né? Então dava um... O biotônico Fontoura tinha álcool naquela época. Muito bem. A Nath já tomou o biotônico Fontoura com um goró, dava um barato, meu. Então são todos aperitivos, Você comia, não sabia por que, era larica. Era o aperitivo que abriu o apetite. Abriu o apetite. Às vezes a criança, naquela época, né, ela meio magrinha, não conseguia comer. Então, assim, o álcool do Campari, o álcool de um aperitivo, ele é um álcool abridor de apetite. Uhum. Ele não é um álcool agressivo. Ele não é pra agredir e pra você se sentir mal com isso. Ele é um convite de boas-vindas. Ele é um... Como é que fala? Pra socializar. Pra socializar, exatamente. Pra você socializar no começo, né? E eu lembro do meu pai tomando essa bebida, né? Eu lembro que ela tinha um apelo visual por conta do vermelho vivo. Ele tem um apelo visual, esse vermelho mais pro vinho, uma coisa assim. E eu lembro que existia o jingle na televisão. E, por incrível que pareça, desculpa, mas eu sei decoro o jingle até hoje. E eu vou ver se a técnica acha pra botar depois aqui, pra não dizer que eu tô mentindo sozinho. Vem aqui o áudio pra me ajudar a mentir junto. Mas passava um jingle, que se você procurar no YouTube deve ter o jingle lá cantando. Geralmente passava à noite, porque era o horário que adulto via televisão, né? Você não passa jingle na hora do Globinho, na hora do desenho. É na hora que o pessoal tá vendo Jornal Nacional, vendo novela e tal. Só ele é assim. Jingle do Campari é algo que gravou na minha memória emocional ao longo desses anos. E eu não sei porquê, mesmo dos adultos da minha faixa etária, que vou completar 50 anos esse ano, eu não vejo
tanta gente assim tomando Campari. Você, Rafa, que já morou em outros lugares, já viveu em outras experiências e tal. O Campari, como Beer Night, faz parte da sua cultura depois de adulto? É algo que você ia lá fora, experimentava uma bebida à base de Campari, né? Matheus também, óbvio, a gente junto aqui conversando, mas faz parte dessa cultura de vocês? Ou é uma coisa que depois de adulto você parou e falou assim, tinha lá o Campari, quem sabe, vamos dar uma chance. A gente vem de uma geração, Léo, que é uma geração muito de cerveja. E quando a gente fala sobre Beer Nights, nós, mais jovens, a gente acaba esquecendo alguns clássicos. Então o Campari, realmente, na nossa geração, ele não é assim unanimidade, não é todo mundo que aceita. Não é todo mundo que aceita. O Matheus tem toda a razão. Mas nós somos entusiastas da gastronomia. Aqui a gente tem até o nosso bordão, que virou bordão, que é o Solta o Vermelhão. Solta o Vermelhão. Solta o Vermelhão. Então, assim... Um brinde a isso. Um brinde ao Vermelhão, por sinal. Aqui, um brinde aí, Caetano também. Então, assim, é importante a gente citar que o Campari, ele, como eu disse, ele é atemporal. Ele é um drink que ele é versátil. Ele é um drink que ele representa muito bem Milão. Ele é um drink que fala por si só. Então eu acho que, por que falar de Campari também? Outro bom motivo. Porque o Campari, ele tá muito com um holofote errado sobre cima dele. Certo. Ele foi estereotipado de uma maneira a qual as pessoas acham que só heterotops tomam Campari. Sim, sim. E não, Campari é um drink que você encontra... todo nicho tomando Campari. Então, assim, é importante frisar que esse rótulo que foram colocado em cima do Campari é uma coisa nacional, uma coisa no Brasil. Fora do país, ele é muito bem aceito. Ele é um drink que está no mundo inteiro. É um drink que tem em Nova York, que tem em Singapura, que tem na Dinamarca. Então, assim, Campari está presente em todo lugar. Aqui no Brasil, o Leandro, inclusive, falou isso aqui, né, no nosso episódio sobre Negroni. Todo ano já, há alguns anos, é realizada a Campari Week. Exatamente. Né? E a Campari Week é uma iniciativa oficial do importador do Campari aqui no Brasil, que faz concursos de drinks à base de Campari. Né? E assim, eu falo isso brincando porque eu aprendi a gostar do Campari com gelo. Para mim, o Campari com gelo se basta. E eu que sou um entusiasta do charuto, um Campari com gelo, uma água com gás do lado... e um charutinho, não precisa de mais nada. Eu passo 1h30 ali, lendo um livro, ouvindo uma playlist. É um momento de relaxamento, entendeu? Agora, o Campari como base para outros drinks é fundamental porque você que é chefe entende melhor do que ninguém a importância do equilíbrio de sabores. Com certeza. O Campari, ele é um tipo de bitter que, se você não tem a mão e não tem a dosagem, um pouco a mais ele passa e um pouco menos ele não é presente. Então, assim, eu como chefe de cozinha, entendo hoje a importância da profissão do bartender. Que às vezes a gente acaba esquecendo, achando que assim, a mixologia ali é só misturar drinks. Não é assim que funciona. Assim como na gastronomia a gente precisa ter equilíbrio e tem muita nuance, para você fazer um bom drink, você precisa ter uma mão muito boa e ter muita noção de nuance. Inclusive... aqui em São José dos Campos tem um bar de drinks muito bom para tomar drinks, que é o Estrangeiro, que fica aqui no bairro. Do lado aqui, pertinho. Fica aqui do lado, vizinho nosso, não é público. Eu e Nath já terminamos uma noite lá num porre de 3 drinks. Não tô ganhando nada para falar isso, mas tô indicando aí porque é muito bom. O que foi? Fala, amor. Saímos da hosteria e fomos para o restaurante. Esse é um caminho muito legal. Para você que vai vir aqui no Vila Ema, você tem muitas opções. Pode fazer um tour gastronômico por aqui. Mas é interessante, Léo, entender que drink tem nuance. Isso. Drink tem nuance, drink tem técnica. A gente costuma falar sobre gastronomia e fala sobre técnica, mas a mixologia tem muita técnica. Eu acho fantástico, é um negócio que eu tô já me aventurando, né, há uns 3 ou 4 anos aí. Como eu falei no primeiro episódio aqui do AC Pips, graças ao Dry Martini, o Paiva Martini lá do meu querido Jeff Paiva, que na minha primeira viagem a Nova York, a primeira e única até então, 2018, eu tomei esse Dry Martini, o primeiro Dry Martini que eu tomei na vida no aeroporto. Mexido
Não, o primeiro Dry Martini foi um Dry Martini original mesmo, mexido. Não batido. Mas aí eu tinha tempo pro voo ainda, e o cara lá, o bartender do aeroporto ali, era bom, o rapaz do restaurante. Aí eu falei, agora você me faz um Vesper Martini, esse batido não mexido, com lilê e vodka e o zeste de limão, eu quero... você quer o do James Bond? Eu ia falar isso, o James Bond gosta por desse. favor, e eu já embarquei pra Nova York com 2 Martini na cabeça. Foi maravilhoso. Essa viagem, inclusive, foi uma viagem um pouco triste, porque apesar de ser uma viagem que eu queria fazer a vida toda, eu tava lá passando por um processo de casamento que não deu certo, não sei o quê, mas ela me trouxe algo de bom, que é, o meu primeiro Manhattan, eu tomei em Manhattan. Que satisfação. Tomei um tapa da técnica agora na edição aqui, de babaca alert aqui, mas o meu primeiro Manhattan, paf, na orelha, mas eu tomei o meu primeiro Manhattan em Manhattan. E assim, a Nath fala um negócio que eu respeito muito, que é o seguinte, às vezes a gente tem algumas experiências que elevam a nossa régua num nível que pra você voltar depois fica complicado. Eu gosto de citar até a frase que o Ferreirinha fala, o paladar não retrocede. Exato. E assim, você, por tabela, você, seu tio, sua tia, eu amo e odeio vocês ao mesmo tempo. É recíproco. Porque obrigado, porque vocês colocaram a nossa régua num nível que a gente não consegue ir em outro restaurante italiano em São José. Não dá. Entendeu? Hoje em dia eu falo assim, vou no restaurante pedir carbonara. Não vou. Pra que eu vou pedir se a minha referência de carbonara já é o carbonara da Osteria? E o meu, né, Nath? A Nath falou que o meu tá ali, para e passo, né? Eu só não tenho guanciale sempre, mas eu uso aquele... E o pecorino romano? Às vezes também não tem. Às vezes eu faço com parmesão e bacon em tiras. Tudo mas bem. O amor... Licenças poéticas. O amor... Mas assim, é difícil você ir num outro restaurante, porque já aconteceu da gente dar a chance pra um outro restaurante, que a gente foi altamente recomendado, chegou lá, o carbonara tinha creme de leite, irmão. É raro, mas acontece com frequência, Léo. É raro, mas acontece com frequência. É uma maravilha. E você, Mateuzinho, que tá falando um pouquinho aí, você também tá aqui, né, sócio aqui do Rafa na Osteria Itália. O Campari também é algo que faz parte do teu hábito, ou você aprendeu recentemente, um negócio que você ainda está se acostumando? Léo, na verdade eu aprendi recentemente, porque assim, o amargo do Campari e o amargo de outros drinks, de comidas, é uma coisa que passa a fazer parte do nosso paladar já depois de mais velho um pouco. Não Sim. É algo natural, né? Você passa o paladar aprender. É difícil de se acostumar. Você perde aquele paladar infantil. Exatamente. E começa a dar chance para outros. É um pouquinho difícil de se acostumar com o amargo. Mas depois que você se acostuma, é difícil você... né, voltar, né? Voltar. O amargo hoje, pra drink, pra mim tem que ser um drink amargo. Não consigo tomar um drink doce. Não é que eu não consigo, mas a minha preferência vai sempre no amargo. Um churrasco que eu começo com uma cerveja... Ultimamente tenho levado uma garrafinha de Campari. Geralmente ele coloca até o vinho dele no cooler. Um limão não coloca. Mas o Campari no cooler vai bem. O Campari no cooler fica bem legal. Eu acho inclusive ele deixa na casa dele o Campari no congelador. Com certeza. Eu acho que qualquer coisa assistindo no cooler futebol, vai bem. No cooler. O Campari vai chamar Campari no cooler dos outros é refresco. Sensacional, Léo. No cooler dos outros é refresco, né? Agora, Campari é uma bebida, é um bitter que, enfim, dispensa apresentações. Você vai chegar no supermercado, vai ter lá, no meio dos destilados, aquela garrafa vermelha, bonita ali. E aí, vamos lá. Campari como Beer Night de boteco. Se você vai... A gente chegou aqui no restaurante essa semana, ou 2 semanas atrás, olhando o cardápio, e vocês introduziram algo que não tinha, que era a carta de drinks. Carta de drink na Osteria Itália. E desses drinks, pelo menos 3 tem Campari na receita. Sim. O Campari, hoje, na carta de drink da Osteria Itália, ele é o grande carro-chefe. Então, assim, Campari tônica, que nós apelidamos de Campari de Luciano, o Negroni clássico, feito com gin, vermute, zeste de laranja e o Campari. Sim. E agora nós vamos colocar também o Negroni Sbagliato. Com Prosecco. Com Prosecco. Então, assim, vai chamar Renira Negroni. Renira Negroni, com certeza. Podemos fazer essa homenagem. E, cara, Campari na carta de drink tem tudo a ver com Osteria, tem tudo a ver com Milão, tem tudo a ver com Itália. Então, assim, se você quer ter uma experiência Campari, uma experiência Osteria,
é na Osteria Itália, cara. Perfeito. Vem aqui, toma um Campari com a gente, toma um vermelhão com a gente, a Elô vai fazer um vermelhão Obrigado, pra gente. Elô. Abraço pra Heloísa, nossa bartender Nós aí. estamos gravando esse programa aqui num domingo à tarde, depois do almoço, quando a cozinha fechou, e aí o Rafa, que é o Final do chefe. expediente. Exato, final do expediente. Finalmente sentou para almoçar, abriu a sua garrafa de Campari e está compartilhando com a gente aqui. Lembrando que você que tem menos de 18 anos pode ouvir esse podcast, mas não pode beber, né? Agora, se você tem mais de 18 anos, você não só pode beber se quiser, como você pode também vir aqui na Osteria Itália e pedir os drinks à base de Campari, que, enfim, o Rafa vai estar aqui, a Elô que acabou de sair aqui para descansar, com todo o merecimento, né, de um fim de semana bem trabalhado, vai preparar aqui para você. Eu sempre pergunto aqui, nesse ponto aqui do nosso programa, indicações. Se o nossos convidados trouxeram... É a primeira vez também nesse programa que a gente tem 2 convidados ao mesmo tempo. Legal. Então, obrigado demais ao Rafa. A gente que agradece. Por ter aceito também a ideia de participar. Se você indica um ACPIP, a gente indica um Beer Night de harmonização. Mas não harmonização de gravata, harmonização de boteco, harmonização de quem bebe e de quem come. E você indicou o Beer Night, que é o Campari. Então, assim, tendo por base que o Campari pode servir para vários drinks, eu quero que você indique, ou os dois podem chegar num acordo, ou cada um pode indicar um também sem problema. Eu vou deixar o Matheus indicar um e eu vou indicar um, Léo, porque são... Gostos diferentes. Então, beleza. Então, vamos começar pelo Matheus, então. Qual é o Campari? De que maneira você indica ele como Beer Night? Tá. E qual o ACPIP, qual o aperitivo, o que você indica para combinar com essa sua escolha da apresentação dele? Léo, na verdade eu costumo tomar o Campari com tônica, limão ou laranja, tá? São, assim, a meu gosto são os que o jeito que eu mais gosto de tomar. Certo. E eu acredito, cara, que é uma coisa que a gente tem feito muito, que é combinar o Campari com friturinhas mesmo, com comidas de boteco, um bolinho de carne seca, um bolinho de feijoada. Excelente. Uma fritura assim com uma carne, eu acho que fica uma linguicinha apimentada. Uma linguicinha apimentada. Pimenta é uma coisa que o Matheus gosta. Uma polenta com rabada, uma coisa assim bem... Inclusive comemos aqui hoje um penne com ragu de linguiça, como é que chama? Boscaiola, que feita, nossa. Um clássico italiano. Delicioso feito demais. com erva doce aqui na casa. Erva doce subia, na hora que eu já imaginei que o Matheus ia indicar algo com pimenta, por isso que eu não quis me comprometer, porque até o estoque de peperontino do restaurante está acabando. É jantar, eu abro o potinho lá. Excelente. É complicado. E você, Rafa, sua indicação, como é a tua apresentação preferida do Campari? E com o que você harmoniza? Olha, eu tenho uma relação muito boa com o Negroni. Eu acho que o Negroni ele é o ápice do Campari. Pra mim, a combinação perfeita do Negroni e um Beer Night como o Negroni merece ter algo à altura. Um ACPIP à sua altura. Eu, Rafael, inclusive, fiz essa experiência recentemente. Fui ao Bar do Coronel... na segunda-feira, na minha folga, e harmonizei o meu Campari com uma dobradinha. Caralho! Excelente. Inesperado, hein? Inesperado, porque a gente imagina assim, né? O chefe de cozinha, não. Negroni com dobradinha. Com dobradinha. Porque eu te explico tecnicamente o porquê. Por favor. O amargor, ele vai quebrar a gordura do bucho. Então, assim, se você gosta de dobradinha, se você gosta de Negroni, cara... faz essa comparação, faz a sua casa essa harmonização e conta pra mim depois o que você achou. Cara, que delícia. O nosso querido Mussum Alive, ele indicou Negroni com hambúrguer. Legal com hambúrguer. Olha, inclusive, eu nunca fiz essa harmonização. Ele indicou Negroni com hambúrguer, um blend mais gorduroso, né? Mas sempre a gordura. Dizendo que a gordura e o Negroni realmente dariam aquele equilíbrio no paladar. Então... nosso querido Mussum Alive tá fazendo também estudando direitinho pra entendendo saber. Das técnicas. Tá entendendo da técnica. Cara, que excelente. Um episódio delicioso do nosso ACPIPs e Beer Nights. A gente ainda vai ter o Rafa num episódio do Radiofobia, que a gente ainda vai gravar, pra gente falar sobre
a questão de culinária profissional, né? Então, essa questão de chefe de cozinha, sous-chefe, a gente sabe que o nosso ouvinte gosta muito da parada do Masterchef, a gente ouve muito falar, mas pouco se entende também dessa relação. E aí tem séries como The Bear, por exemplo, que colocaram essa coisa do chefe no mainstream aí, não no mainstream, mas de quem tá ligado aí no que tá acontecendo. Você já viu The Bear, Claro, né? É uma série que a gente adora, inclusive aqui a gente cita momentos de The Bear aqui. Serviu de comparação pra tudo que a gente fez aqui. Você faz assim também? A gente faz assim. Usa esse movimento aqui, ó. A mãozinha no coração, assim, também. Desculpa. E, cara, o semblante, né, do chefe do The Bear é parecido até com o meu. Ele tá sempre a mão na cabeça, assim. Cara, um chefe de cozinha tá sempre preocupado. Mas eu aceito o convite, Léo. Vamos falar sim, qualquer hora na Radiofobia sobre gastronomia. É um programa de 2 horas pra gente falar, porque eu tenho muita dúvida também. Eu que gosto de brincar. Assim, brincar não, né? Tem uma panela linda. Tudo que eu tenho de melhor, a Nath que me deu, né? Panela profissional, faca profissional e tudo. E ela também não é burra porque eu faço pra ela, né? Então, tipo... outro dia a gente voltou do baile do Havaí, 3h20 da manhã, eu tava preparando o que era? Um espaguete alho e óleo ali... Mas não é um alho e óleo. Não. Ali tem cheirinho verde picadinho na manteiga, pimenta calabresa, eu faço com azeitinho bom, queijinho raladinho. No final, termino com um limãozinho siciliano, raspa de limão siciliano. Léo enjoado. Tem os melhores amigos, né? Tem amigos bons. Tô sendo mal acostumado aqui nesse rolê. E aí a gente tem ouvintes que também tem o pezinho nessa porra da gastronomia. E aí a gente sabe que vai render um episódio excelente. Mas... Não, é um momento muito legal para falar sobre gastronomia. Eu acho que a gente vive um período hoje que nunca se consumiu tanto gastronomia como se consome hoje. Uhum. Restaurantes, bares e etc. estão muito na moda. E é importante frisar que a gastronomia vai além da alimentação, né? É uma cadeia onde você emprega muita gente. Sim. O setor de bares e restaurantes hoje é um setor que emprega muita gente. Então, assim, tem muito assunto, eu acho que temos muito a falar sobre isso ainda. Vai render bastante. E assim, né? Vocês sabem que a cada 2 semanas, pelo menos, a gente tá batendo ponto aqui. A Osteria Itália virou um lugar, inclusive, emocional pro meu relacionamento com a Nath. Então, assim, a gente vem aqui não por acaso. Não é só porque eu gosto muito de vocês e porque a comida é excelente e o atendimento é fora de série, mas porque pra gente tem também esse lado que é o nosso cantinho, né? Legal. Então a gente não consegue... A gente fica muito feliz de ouvir isso, E eu fiquei muito feliz quando você me convidou pra estar junto nessa festa, por mais que a gente só esteja juntos aqui há 5 anos, já é metade, né? Dos 10 anos que a casa tem. E em breve a gente vai estar aqui também comemorando 10 anos de Osteria Itália. Vai ser um momento muito legal. É um marco pra gente, né? 10 anos manter um restaurante e manter um legado de família assim, eu e o Matheus hoje, depois de tudo que a gente já viveu aqui na Osteria, nesse nosso legado, a gente entende que construir uma marca e manter um restaurante por 10 anos não é pra qualquer um. Então a gente fica muito feliz de convidá-lo para participar desse momento. Agradeço demais. Todos, e vai ser uma festa maravilhosa. Vai ser, com certeza, vai entrar pra história de São José dos Campos. E com certeza vai reunir muita gente que, assim como nós, traz a Osteria Itália no coração como parte das suas vidas. A gente sabe que comida não é só alimento do corpo físico. Comida é alimento do espírito, do emocional. Perfeito, Léo. Comida é relacionamento. Comida é memória afetiva. Né? Então, assim, a gente vive num país onde a gente sabe de toda a dificuldade que a gente vive, mas quem tem a oportunidade de ter essa relação emocional com a comida, com a refeição, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer. Com certeza. E a gente... Por isso que é tão gostoso aqui, porque osteria, se eu tiver errado, você me corrija, por favor, mas vem de receber, né? Vem de hospitalidade. Hospitalidade, né? A osteria na Itália, antigamente, era lugar que servia vinho, comida simples e hospedagem. E geralmente tocado por família. E aqui a gente consegue manter este legado. Aqui é um restaurante familiar, deixado por minha família. Hoje, na gestão minha e do Matheus, estamos juntos, somos irmãos, somos parceiros. Então, assim, aqui na osteria é um ambiente familiar. É realmente uma verdadeira osteria.
É uma verdade. E a gente se sente verdadeiramente austerado aqui. A gente se sente verdadeiramente... Solta o vermelhão, Léo. Solta o vermelhão. Antes de encerrar aqui o nosso episódio, momento aqui do serviço. Então, quem quiser conhecer a Osteria Itália, rede social, endereço, horário de funcionamento... Eu vou deixar isso aí pro Matheus passar, Mateuzinho, porque o manda Mateuzinho bravo. do setor aí de marketing. Ele foge. E propagandas. Ele foge. até porque ele vai estar ali atrás do fogão, né? Não, deixa ele brilhar lá, Léo. Eu vou te falar o seguinte, ó. Quando você vier na Osteria Itália e o Matheus te atender, fala pra ele assim, me surpreenda com o espumante. Ele vai te surpreender. Legal, cara. O Matheus, ele teve a oportunidade de aprender com o Fernando, né? E como citamos antes, o nosso guru. Grande Então Fernando. aqui na Osteria Itália você encontra rótulos selecionados a dedos. Todos os vinhos que nós vendemos aqui na Osteria Itália nós provamos. É um trabalho muito difícil. Dificílimo, Léo. eu sei. É complicado, a gente tem Difícil. que tomar, e aí vem... O Caetano, que é fornecedor, tá triste aqui, ó. O Caetano que tá aqui com a gente também gosta de tomar grandes vinhos. Triste demais. Ajuda nessa hora. Então, assim, vem à Osteria Itália, pede uma indicação pro Matheus e viva este momento Osteria. Perfeito. E o serviço, Mateuzinho? Léo, aqui a gente funciona de terça-feira a sábado no jantar, tá? Sábado e domingo no almoço também, tá? E a gente fica localizado na Rua General Osório, número 63, na Vila Maringá, aqui próximo ao Vila Ema, tá? E vai ser Em frente ao Boteco 80. frente ao Boteco 80. Instagram, @Osteria Itália SJC. Osteria Itália SJC. E a minha recomendação é que você, lá no Instagram, entre em contato pelo WhatsApp, que tem lá o link do WhatsApp. Faça a sua reserva. Faça a reserva. A gente recomenda a reserva, Léo, Exato. porque, como a gente falou durante o programa, é uma casa pequena, com poucas mesas, tá? Então, E graças a Deus tá bombando, porque Graças na a semana Deus. da gravação desse episódio, mais precisamente na véspera da gravação desse episódio, foi matéria... Aonde foi? Matéria no... o Vale... Vale? Vale... Ou vale. O Vale. Um jornal, isso, né, um da região aqui. Um blog. E eu e Nath chegamos hoje aqui, a gente chegou um pouquinho mais tarde, porque o combinado era a gente chegar pra fechar a cozinha pra gente poder gravar. Sim. E tomar uns Beer Night. Inclusive, Serve solta o o vermelhão. Solta o vermelhão! Solta o vermelhão aqui. Mas a gente chegou aqui, a casa, 2h20 para as 3 da tarde, a casa tava lotada. Tava cheio, graças a Deus. E segundo o meu amigo Caetano, que nem é fofoqueiro nem nada, E pouco vem a Osteria. O Pouco Caetano vem. nem vejo ele na Osteria. chegou e falou assim, Léo, só tem nego pica na Osteria aqui hoje, meu. Tem o advogado X, doutor Y, tem o embargador, não sei o que tem. Eu falei, graças a Deus, bota dinheiro no bolso dos meninos. Graças a Deus. Porque é isso, lugar bom é isso, é lugar bem frequentado. É lugar onde essa pessoa amanhã vai encontrar com seu amigo, vai recomendar, e o amigo vai chegar aqui sem ter feito reserva e vai ter que esperar. Não é? Sensacional, Léo, assim, sensacional. Assim A que é gente bom, dá gente. um jeito de alocar todo Com mundo. certeza. Como O Matheus é um grande querido, a gente brinca aqui, mas o Matheus aqui, quando você chegar aqui, ele vai tratar você da melhor maneira, Sim, com certeza. vai te dar muita Com atenção. Se você tiver a oportunidade de me encontrar pelo salão também, vai ser uma oportunidade única, mas a Osteria Itália é isso. De vez em quando ele vaga pelo salão aí, E Léo. quando você se- me encontra perdido E, por ó, aí. e olha só, aqui, Se eu tiver de AirPod, não falem comigo. se você chegar na Osteria Itália ao longo do mês de março, tá? Março de 24. Não foi combinado isso, eu vou assustar os dois aqui agora. Meu Se Deus. você chegar na Osteria Itália ao longo do mês de março e falar, eu vim aqui porque eu ouvi no AC Pipes e Beer Nights, Olha só, quero ver. você vai ganhar uma dose de Campari. Tá garantido. Tá garantido. Por conta da Campari casa. de Luciano. Campari de Luciano por conta da casa. Nem que eu tenha que mandar a garrafa de Campari pro Rafa. Fique aqui. tranquilo, Léo. Você vai chegar aqui e vai falar, ó, eu vim pelo AC Pips e Beer Nights. Pode deixar, tá É garantido. você, o Matheus? É você, o Rafa? Eu vim aqui pelo AC Pips. Uma dose de Campari. garantido. E de se Luciano. falar solta o vermelhão, Ah, pode retirar o Negroni. Olha aí! Pronto, aí foi o Rafa que falou. Já Solta levo o eu. vermelhão. Solta o vermelhão, leva o Negroni. Meninos, obrigado demais Obrigado você, Léo. pela Obrigado acolhida você, de Léo. sempre. Obrigado por terem recebido a mim e a Nath ao longo desses anos todos. A gente pode se considerar família, porque a gente se ama. Aqui é a família Osteria. E é a primeira vez que a gente grava o AC Pips e Beer Nights da maneira como ele foi concebido, que é sentado
tomando na Beer Night. mesa, apreciando aquela indicação do nosso convidado. Então, muito obrigado. A satisfação é nossa, Léo. Obrigado demais. Você que está aí ouvindo, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Radiofobia.com.br/podcast. É lá que você encontra todos os nossos episódios de todos os podcasts da casa. De segunda a sexta tem um programa novo no seu feed. Segue @ACPipes e Beer Nights no Instagram e não deixa de entrar lá, porque essa semana tem uma cobertura especial com fotos e vídeos aqui dessa gravação. E é claro, se você tomar o seu Campari, tomar o seu Negroni, marca a gente, o seu Boulevardier, marca lá Osteria Itália .sjc, né? Osteria Itália SJC. Marca a gente lá também, que a gente vai ter um prazer imenso em saber que você ouviu esse nosso podcast. Lembrando que, se você é menor de idade, você não pode beber. Se cuida aí, bebê. Agora, se você é maior de idade, você não só pode beber, como você deve colar aqui na Osteria Itália, pedir o seu Negroni, pedir o seu Boulevardier, pedir o seu... como é que é? O Campari Luciano. Campari Luciano e em breve o Negroni Sbagliato. Negroni Sbagliato aqui, que você vai se divertir. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. A gente se encontra de novo sexta-feira que vem em mais um episódio do nosso ACPipes e Beer Nights. Valeu! Valeu, solta o vermelhão, galera! Solta o vermelhão! Pegou o vermelhão. Excelente. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.